esta é uma daquelas músicas espetaculares que a mim me deixa bastante feliz. E pelo que eu pude observar, você que nos ouve não, mas eu partilho. Em linha, já temos via Skype o André Ferreira e o Francisco Gomes. Vem aí mais uma edição do Liberdade de Expressão e não fora já eu adorar esta música e ficar tão feliz sempre que eu ouço, tão animada aqui com a danceteria dos nossos dois, que eu tenho a possibilidade de ver via Skype e que dançam sempre que se fartam. Um dia destes tenho mesmo de colocar nas redes sociais para que alguém possa beneficiar também com as lindas figurinhas que fazem o André e o Francisco. Tem muito jeitinho para a dança. Olha que se não fossem profissionais da comunicação, tinham um futuro em cima dos palcos. Naquela parte dos cromos. Sim, era isso. Era. E eu só danço em ambientes controlados porque de resto não me arrisco nesse tipo de aventuras. Rapazes, Porque não vai vocês ser sabem muito que bom. nós gostamos muito de vocês e eu, em particular, este cromos é cheio de carinho, não é? Não estou aqui a aprender convosco a fazer amigos. Sim, nós percebemos, mas também nós vemos os profissionais a dançar da maneira como eles dançam, nós também não vamos ali estragar a imagem que as pessoas têm dos dançarinos, não é? Olha, mas gosto desse jogo de ombros, pescoço e mãos. Agora, fora de brincadeiras, bom trabalho connosco, então, os nossos politicamente incorretos, a juventude, a dizer de sua justiça, as suas reflexões, pensamentos, gostos e desgostos da última semana. Antes de mais, bom dia mais uma vez, Maria João, bom dia, André, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Terra Nova. No programa de hoje vamos começar já com um ponto prévio, falando da seleção feminina, a seleção A feminina, a seleção sénior feminina, que joga hoje a partir das 6h30, o primeiro de 2 jogos frente à Rússia, jogo do play-off de apuramento para o Europeu 2022 em Inglaterra. Vai ser um jogo que se espera complicado, pois dos 7 encontros entre Portugal e a Rússia, a seleção feminina portuguesa nunca venceu, mas também a última vez que se jogou foi há muitos anos atrás, e desde aí a seleção feminina evoluiu e muito. Destes 7 jogos, apenas 2 foram oficiais, mas podemos ver através dos números da dificuldade que vai ser este jogo contra a Rússia. Mas a seleção feminina evoluiu e muito, espera-se, portanto, acredita-se que se consiga a passagem, porque é isto que é Portugal, em todas as modalidades, acreditar sempre até ao fim. Hoje, às 6h30, no estádio do Restelo, joga-se a primeira mão. Terça-feira, às 15 horas, será em Moscovo a segunda mão, mas peço-vos e apelo a quem puder que através, e passo a publicidade, peço desculpa, através do canal 11, que apoiem a seleção, que vejam o jogo e apoiem a seleção a partir das 6h30, num jogo que se espera difícil, mas é acreditar até ao fim. Exatamente, se calhar aqui só a falha de não ser transmitido no canal nacional, na RTP1, mas sim, quem tiver a possibilidade de assistir no canal 11, obviamente que sim, que deve assistir. Eu vou ver se dou lá um saltinho e vejo. Não quero dar azar às meninas também, porque eu quando vejo os jogos costumo dar azar, mas obviamente que espero que elas ganhem e passem então este play-off. Não só ganhem hoje, mas também na próxima terça. Rapidamente, André, desculpa aqui te interromper, mas gostava de saber duas coisas. Primeiro, porque é que a RTP, gostava de ver um esclarecimento porque é que a RTP não transmite os jogos. Aí tu és aquilo que, segundo, pode-se dizer, então que tu és aquilo que, segundo Luís Filipe Scolari chamava, ou então o chefe cozinheiro da Seleção Nacional, que és pé frio, que é uma expressão brasileira para quem dá azar, tu és pé frio. Sou um bocadinho assim, portanto eu mais vale ficar longe. Vamos agora passar a um segundo ponto prévio mais infeliz, porque esta semana aconteceu isto, de duas pessoas que até eram pertencentes aqui ao distrito de Viseu. Obviamente dar as notas de pesar primeiro ao Presidente da Câmara de Viseu, António Almeida Henriques, que morreu infelizmente no passado domingo de Páscoa, aos 59 anos, vítima então, de complicações respiratórias decorrentes da Covid-19. O autarca do PSD que estava então diagnosticado com Covid-19 já desde o início de março não conseguiu então ultrapassar esta fase difícil e acabou então por falecer. Obviamente aqui as notas de pesar à família de Almeida Henriques. E depois, na meio desta semana também, o ex-ministro socialista, e que também era uma pessoa que viveu aqui em Mangualde, Jorge Coelho, que também morreu na passada quarta-feira, vítima, penso que de uma paragem cardiorrespiratória. Ele tinha 66 anos, portanto aqui uma triste notícia para o mundo da política, que infelizmente duas pessoas que
pelas palavras que as pessoas diziam, eram excelentes pessoas, para além de excelentes políticos, eram excelentes pessoas, assim é que eu queria dizer, e portanto, obviamente que o mundo sem estas pessoas fica cada vez mais vazio e a política igualmente, porque duas pessoas tão importantes para as pessoas como estes dois políticos eram, obviamente que deixam-nos sempre tristes, apesar de nós não lidarmos diretamente com eles. Sim, faço minhas as palavras do André, sem dúvida que Almeida Henriques e Jorge Coelho é aquilo que, infelizmente, as pessoas cada vez acham que há pouco, que é pessoas decentes na política, ou pelo menos pessoas com honra na política. Eu lembro-me que tive 2 anos e meio diretamente a viver em Viseu e uma coisa que toda a gente dizia, apesar de disputas políticas, era que Almeida Henriques era um homem íntegro, honrado, e lá está aquilo que o André disse, uma boa pessoa tremendamente respeitadora, tremendamente simpática, mesmo com os seus adversários políticos, e como alguém, como vi um depoimento por aí, dizia que mesmo depois das sessões da Câmara mais acesas, ele no final ia falar com os seus adversários, ia lhes perguntar sobre coisas completamente triviais, Sobre a extra-políticas, família. sim, sobre a família, o que mostra que era um homem para além da política, e Jorge Coelho, que ficou honrado como ministro, provavelmente o ministro que todos os portugueses gostavam, independentemente do espectro político, porque foi um dos poucos ministros portugueses quando caiu a ponte, porque ele era ministro dos equipamentos sociais, era o nome do ministério na altura, quando caiu a ponte entre rios, ele assumiu, ele disse que não podia ficar bem com a sua consciência, assim é que é, peço desculpa, tinha que assumir responsabilidades políticas e a responsabilidade política era demitir-se. Ele era o ministro com a pasta, por isso tinha que se demitir, o que prova e o que mostra que, além de políticos, eram pessoas com honra, pessoas que não queriam poder, tinham honra, nomeadamente Jorge Coelho, que assumiu assim que eu era responsável pela pasta, apesar de haver um consenso que ele não era o direto culpado, ele disse, isto aconteceu no meu ministério, é uma coisa grave, demasiado grave para ser tolerado, eu vou-me embora. Gostava que os ministros portugueses saíssem assim, nomeadamente Eduardo Cabrita, se calhar podia seguir o exemplo e também ir ministriar, se é que esta palavra existe, para outra freguesia. E agora passando aos casos, a um dos temas da semana, que vamos falar infelizmente de um caso que teve muita repercussão, aconteceu no jogo entre o Valência e o Cádiz, no passado fim de semana, para a Liga Espanhola, e o que aconteceu foi que o jogador do Cádiz, Juan Cala, fez um comentário racista na direção de Mukhtar Kiabi, penso que será assim que será dito o nome do atleta do Valência. O comentário do jogador do Cádiz em relação ao jogador de Valência, eu infelizmente não o posso dizer aqui devido ao horário, mas pesquisem na internet, mas foi uma coisa inaceitável. O que aconteceu é que isto aconteceu por volta dos 30 minutos de jogo. Depois os jogadores tiveram diversos minutos fora do terreno de jogo, ninguém se percebia muito bem o que é que tinha acontecido, mas depois pelas imagens acabou por se perceber que foi isto, que o atleta do Cádiz terá insultou efetivamente de forma racista o atleta do Valência. Os jogadores do Valência, entretanto, abandonaram o terreno de jogo em apoio ao colega de. Sim, e toda a gente do Valência abandonou o terreno de jogo em apoio ao atleta. O que acontece é que houve este insulto, o insulto está no relatório do árbitro, no entanto, o árbitro não ouviu. O que aconteceu foi que houve este momento estava muito longe da equipa de arbitragem, fora do campo da visão da equipa de arbitragem, e depois o atleta do Valência é que contou ao árbitro principal o que é que se tinha passado. O que aqui também é muito importante, primeiro, rapidamente sobre o Juan Carlos, espero que ele seja castigado, banido do futebol, porque não, aqui está uma coisa muito boa, espero que a Liga Espanhola tome rapidamente as medidas e o tipo, porque acho que pessoas assim não devem fazer parte do futebol. E depois eu vi muitas críticas à equipa de arbitragem. A equipa de arbitragem não tem culpa. Eu consegui ver as imagens mais ou menos em direto, por acaso eu vi as imagens mais ou menos em direto, e a equipa de arbitragem está muito longe do lance em todas as alturas. Tanto é que depois, entre os dois atletas, há ali um início de confronto físico, porque o atleta de Valência logicamente ficou bastante insultado com aquilo que lhe foi dito, e a equipa de arbitragem demora mesmo muito tempo a reagir a isso, porque eles não viram. Os próprios colegas de equipa e quem estava em campo não percebeu o que é que tinha acontecido. Foi um momento muito entre os dois jogadores, muito próximo entre os dois jogadores, ou seja, mais ninguém conseguiu perceber. E acho que a equipa de arbitragem, e por aquilo que eu consegui ler, o próprio relatório do árbitro e tudo aquilo, não li o relatório do árbitro, mas por aquilo que é dito do relatório do árbitro e por tudo aquilo, parece que a equipa de arbitragem acreditou naquilo que o atleta de Valência disse, só que infelizmente pelas regras não podem expulsar sem serem testemunhas presenciais ou sem terem visto ou ouvido aquilo que se passou, por isso
Esperemos que a Liga Espanhola tome uma atitude que deve ser tomada. Há imagens que mostram aquilo que o atleta do Cádiz disse, por isso, quanto mais depressa a Liga Espanhola agir melhor. Esperemos que não demore um ano como uma Federação Portuguesa de Futebol que eu cá conheço. Sim, faço minhas as palavras do Francisco. É uma coisa que ainda estamos. Está muito presente no futebol, infelizmente, é uma coisa que parece que não vai deixar de existir. Ora, são os adeptos que fazem das suas, né? Dizem das suas, a jogadores. O caso que tivemos em Guimarães, ao Marega, antes da Covid fechar os estádios ao público. Mas até parece que mesmo dentro de campo, e já tivemos vários casos depois disso também, com os jogos à porta fechada, vários casos de racismo, um deles até num próprio jogo da Liga dos Campeões. E, portanto, obviamente que isto é uma coisa infeliz do futebol. O futebol não é para isto, o futebol é para ser jogado entre todas as equipas, é para ser apreciado e admirado por quem está mesmo dentro de campo. Obviamente que há aqueles confrontos, há aquelas palavras, não é, de picardia que existem entre os jogadores, o que é normal, entre adversários, mas obviamente que há limites para as picardias, apesar de haver liberdade de expressão, obviamente, mas a liberdade de expressão não chega ao ponto de nós sermos racistas com outro. Portanto, obviamente, nós temos de ter isto em atenção. Espero, obviamente, e concordo com o Francisco, que então a Federação Espanhola tome as devidas medidas e castigue o jogador. E obviamente que eu apreciei bastante o gesto do Valência, apesar de terem saído, todos do campo e equipa técnica e assim, e obviamente, infelizmente, para o jogador não conseguiu ser mais forte do que a dor daquelas palavras que o jogador do Cádiz disse e acabou por não regressar ao jogo. Não sei se o Francisco referiu isso, porque ele não voltou mais ao jogo, o jogo prosseguiu-se a ele ficou nas bancadas, e obviamente que é triste ver que este tipo de palavras abatem tanto uma pessoa que ele até perde a vontade de fazer aquilo que mais gosta, que é jogar futebol. Obviamente que espero que isto traga medidas, não só para a Espanha, mas obviamente para todo o mundo, porque obviamente racismo e o que vamos falar a seguir, obviamente, não são permitidos e admitidos, não só no futebol, mas também na nossa vida diária. Exatamente, como o André disse muito bem, o que vamos falar a seguir aconteceu em Portugal, aconteceu após um jogo do Sub-23, da equipa do Leixões, da Liga Revelação. Foi rapidamente contextualizando, o Leixões e o Estoril de Praia jogaram a última jornada da Liga da Revelação. O Estoril precisava de uma vitória do empate para ser campeão. O Estoril acabou por vencer o jogo, tornando-se assim o novo campeão da Liga Revelação. Isto aconteceu já na conferência de imprensa do treinador José Augusto Faria, treinador do Sub-23 do Leixões, em que ele, durante um comentário que estava a fazer, disse o nome de diversos ex-jogadores e pessoas intimamente ligadas ao Leixões que lhe mandaram mensagens antes do jogo, e a dada altura do comentário disse: as Sofias desta vida têm que aprender muito para andar no futebol, porque o futebol tem que ser dos homens do futebol. Este comentário foi de Sofia Oliveira, uma comentadora, jornalista do Canal 11. Entretanto, como é lógico, as pessoas ficaram bastante indignadas com a situação. Entretanto, o treinador já veio ontem, se não estou em erro, pedir desculpa publicamente, dizendo que tinha sido atacado ferozmente, em que a expressão que ele disse homens do futebol podia usar pessoas do futebol. Eu peço desculpa por ter ofendido alguém, mas não por causa das palavras disso, porque as pessoas interpretaram mal as palavras dele. Eu peço desculpa por nós termos interpretado mal uma coisa que ele disse, que é uma coisa que eu nunca hei de perceber. Ele depois diz que todos, sem exceção, têm direito a pertencer aos fenómenos chamados futebol. Ele diz que tem uma filha e faz diversas referências a diversas jogadoras de futebol e desportistas, dizendo que o desporto é para todos. Fazendo esses vários comentários num pedido de desculpa que sinceramente eu não acreditei muito, e diz que ao fim e ao cabo o que ele fez foi para proteger o Leixões. O comentário dele foi para proteger o Leixões, porque estava farto de ver a jornalista referida, a Sofia Oliveira, a denegrir o seu trabalho e dos seus jogadores, por gostarem mais de uma equipa do que de outra. Ele também revelou uma mensagem mandada ao diretor do Canal 11, e que aí é mais sério, em que ele diz que a filha chegou a casa a chorar, e também ele relatou, ou pelo menos facilmente se vê, diversas ameaças a ele e à família. Isso é uma coisa inqualificável, apesar de tudo aquilo que ele disse. Mas voltando ao caso, o facto de ele ter dito homens do futebol ou pessoas do futebol
O caso é grave de qualquer maneira, um mais grave que o outro. Eu, ao dizer pessoas do futebol, está a dizer que toda a gente que não é do mundo do futebol não tem direito a opinar sobre futebol. Ora bem, a esmagadora maioria das pessoas que opinam sobre futebol não são do futebol. Quando se vê estádios cheios de lencinhos brancos a mandar o treinador embora, não são só pessoas do futebol que lá estão. Aliás, a maioria deles sim são pessoas do futebol. São adeptos comuns que veem o jogo por ver o jogo. E depois, no comentário ao mesmo futebol, nitidamente, não me parece ter sido uma coisa que saiu mal ao treinador sub-23 de Leixões. Eu não o conheço, mas não me parece ter sido uma coisa que lhe saiu mal por acidente e que é muito grave. Eu, por acaso, conheço a Sofia Oliveira, de ver os comentários dela, não concordo com grande parte das coisas, mas são comentários sérios. É os argumentos para defender as suas ideias, por mais ou menos concordância que se possa ter. São comentários com argumentos sólidos, com base naquilo que ela acredita que é a forma dela ver futebol. E denegrir a equipa, a única coisa que eu vi que ela diz foi que o Estoril era uma equipa melhor, mais organizada, no geral, a ponto técnico. Ele em nenhuma altura falou de falta de vontade, ou de talento, ou de capacidade da equipa de Leixões. E se este senhor não tem capacidade para ser criticado publicamente, se calhar não ia para o futebol, porque é assim que é a vida de um treinador de futebol. Este tipo de comentários não podem ser aceitos no futebol. Foi um comentário notoriamente machista. Eu lembro-me que quando foi Jorge Jesus, eu falo por mim, eu limpei um bocadinho a cena de Jorge Jesus, mas começo a pensar que se calhar fiz mal e que se calhar temos todos, seja o Jorge Jesus, seja eu, José Faria, seja eu quem for, tem este tipo de comentários, só há uma opção. Muito bem, queres treinar assim e pensar assim, sim, então vai treinar para a Arábia Saudita ou para esses países que têm ainda esse tipo de pensamentos. Aqui não é permitido e acho que é isso. Tem que haver castigo pesado e espero que haja um castigo bem pesado, ainda por cima para um treinador de jovens em fase final de formação. Concordo com o Francisco em tudo, obviamente, mas mais naquilo que ele disse no final, de ir treinar lá para a Arábia Saudita ou para esses países em que ainda são machistas. Mas sim, é uma coisa triste de ver, obviamente que isto ligado ao caso anterior, vemos que aqui os países vizinhos estão a ter casos deste tipo no futebol, e não só, obviamente, mas os de futebol são mais falados porque têm visibilidade, porque são transmitidos na televisão, obviamente, mas isto, obviamente, não estou a desculpar o treinador José Augusto Faria, mas veio de uma confusão no jogo entre o Estoril e o Leixões, que o final foi um jogo de malucos. Mas não estou a desculpar, obviamente, o treinador, apesar de aqui, obviamente, que foi bastante triste as palavras de José Augusto Faria, que devia ter dito. Não deveria ter dito, se calhar, isto nem sequer numa conferência de imprensa, e se calhar numa entrevista diria, não gosto da forma como a Sofia Oliveira fala, isto e aquilo, mas não é desta maneira, porque desta maneira, obviamente... Ou se não, desculpa te interromper, ou se não fazia o que todos os outros treinadores do mundo fazem, que ignoram os comentadores. Exatamente, também pode ser por aí, e acaba por ser, se calhar, mais inteligente fazer isso, porque, obviamente, que, como o Francisco disse, as pessoas têm o direito a dar a sua opinião, as pessoas não estão ligadas ao futebol. Os comentadores, obviamente, hoje em dia já temos mais ex-jogadores e ex-treinadores a comentar futebol, mas maioritariamente as pessoas que da praça pública comentam sobre futebol não estão ligadas ao futebol. Eu nunca estive dentro de uma equipa, nunca treinei nenhuma equipa a não ser num jogo de computador ou telemóvel. Desculpa, André, por estar a interromper, eu juro que é a última vez, mas rapidamente para clarificar as pessoas, a desculpa dele a seguir nem deu muito sinal. O programa em que ela comenta, nomeadamente no Canal 11, é um programa em que é ela e o resto são tudo pessoas, são jornalistas com muitos anos de carreira, ou seja, já com ligações ao futebol, ou ex-treinadores ou ex-jogadores. Ou seja, estas pessoas homens de futebol não foi assim tão inocente quanto isso. Exatamente, e logo aí se vê, pegando então no exemplo do programa. Mas obviamente que sim, é um caso triste em Portugal, que por acaso não estou a dizer que é igual, mas também tivemos outro caso de machismo, só para pegar, não vou comentar muito sobre isto, mas em que uma reunião na Turquia, não sei se as pessoas tiveram a oportunidade de ver isto, em que o presidente da Turquia e do Conselho Europeu tiveram direito a sentar-se num cadeirão, pronto, numa cadeira, e a líder da Comissão Europeia, que era uma senhora, uma mulher, a senhora Ursula von der Leyen, penso estar a dizer o nome corretamente, ficou sentada num sofá lateralmente longe, então, ainda mais longe, obviamente, do que as regras permitidas pelos afastamentos sociais. E, portanto, aqui se vê dois exemplos de machismo, porque não é só no futebol, obviamente, isto ainda temos um longo caminho a percorrer, e quando eu digo nós, obviamente, nós, homens, juntos com as mulheres, porque, obviamente, sim, que nós, homens, também eu pelo menos falo por mim, não sou esse tipo de pessoa, né? Eu quero ver então também as mulheres a ter o seu lugar e a serem respeitadas como realmente merecem e a poder dar a sua opinião conforme bem entenda e a ter então as suas regras respeitadas, porque obviamente que é isso que importa. E
como o Francisco disse e vou repetir, obviamente que se este tipo de pessoas têm este tipo de pensamentos, eu acho que a partir de agora, em vez de terem anos de experiência no currículo para se treinar ou se trabalhar, deve-se ver, primeiro, é racista, machista, pegando em pequenos exemplos, obviamente, olha, é racista, não sou, não, obviamente não vamos perguntar assim, dando exemplos, obviamente que é tudo fácil de fazer, mas é começar por ver também este tipo de atitudes e de coisas, porque são bastante importantes no progresso de quem está, com quem está a trabalhar. Ainda por cima, aqui o treinador com camadas jovens é bastante importante que eles não tenham este tipo de pensamentos na sua cabeça quando chegarem a patamares superiores. E está tudo dito para esta semana, penso que o Francisco não tem mais nada a acrescentar. Fizemos, lá está, bastantes amigos hoje, mais no futebol do que noutros sítios, porque obviamente que estes temas são bastante importantes e são mais universais do que aquilo que parece, e obviamente que espero que não tenhamos sido bastante pacíficos em relação a isso. Espero mesmo que tenhamos batido mesmo nestas pessoas, porque obviamente que elas merecem isto e muito mais, muito, muito pior. Só uma coisa rápida para Caco do Leixões, não nos odeiem, vocês já fizeram coisas extraordinárias, movimentos sociais extraordinários, façam mais um e falem com a direção do vosso clube, por muito injustiçados que se sintam no jogo, falem com a direção do vosso clube, vocês unidos conseguem, que é para mandar esse treinador embora, para mostrar que o Leixões, com 114 anos de história como treinador, enche a boca, como José Maria Faria diz, enche a boca para dizer, é um clube que merece muito mais que isto. E é tudo por esta semana, muitos amigos feitos e até para a semana cá estaremos para ser mais amiguinhos. Muito obrigada, rapazes. Boa semana, até 2 a 8.